Opa, tudo bem? Como é que você tá? Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre um processo que acontece dentro do nosso cérebro que chama consolidação da memória. Ou seja, a nossa memória de trabalho, assim sabe o computador, quando a gente está usando, ele tem uma memória de trabalho que é uma memória mais curta. E aí ele precisa de um tempo para ele pegar aquela memória que ele usou, fez um processo, digamos, ele tomou decisões, analisou situações, e ele leva um tempo para pegar aquele conteúdo que está ali nessa memória de curta duração e salvar lá no HD do computador, onde aquela memória vai ficar lá numa duração mais longa, como seria a memória RAM do computador, que é aquela de curta duração, que as coisas passam rapidamente por ela, e a outra memória mais longa seria o nosso HD, onde os arquivos ficam realmente salvos lá dentro desse HD nosso aí dentro, né? Então, o que é esse processo de consolidação da memória? É basicamente você pegar o que está ali na tua memória RAM, né, das coisas que estão processando na tua cabeça, as coisas que você está vendo, sentindo, e você dá uma cara para ela, né, dar uma empacotada naquele arquivo e salvar ele no teu HD. Quando que acontece isso? Isso acontece nos momentos, vários momentos do seu dia, mas principalmente à noite, no período em que você dorme, que você entra nos estágios de sono mais profundo, é o momento em que a memória vai sendo consolidada. Eu não sei se você já assistiu o filme Divertidamente. Ele é um filme de animação, né? Mas ele é um filme que mostra muito claramente como as memórias são feitas. E as memórias lá no filme são bolas, né? Como se fossem bolas de boliche, aquelas estantes cheias daquelas memórias lá, e cada memória com uma cor diferente, cada cor representando uma emoção. Então, quer dizer, aquela memória lá, daquele dia específico que aconteceu uma coisa X, está pintada daquela cor, ou seja, ela traz aquela emoção. É um filme muito legal, eu recomendo muito que você assista, se você não assistiu ainda, para entender assim que, mesmo sendo uma animação, né, feita para crianças, ele tem vários conceitos de neurociência envolvidos ali, né, conceitos da psicologia mesmo, aplicados ali de uma forma lúdica, divertida, que qualquer pessoa consegue entender como a nossa mente funciona e como os processos acontecem ali, né? Tem as ilhas lá, a ilha da fantasia, a ilha da família, e aí, ao longo do filme, as coisas vão acontecendo. Mas o que eu quero te falar aqui? O processo da consolidação da memória, se você assistiu esse filme, tem as coisas que aconteceram durante o dia. E aí ela vai dormir, né, a personagem do filme, e aí as emoções que estão lá nessa central de controle dentro da cabeça dela, as emoções vão lá e pegam as memórias do dia e vão guardando em estantes, em prateleiras, vão descartando um monte de coisa, tipo que aconteceu naquele dia, coisas que não são assim tão importantes, né? E elas vão descartando e vão jogando fora aquelas bolinhas ali, né? Tipo, isso aqui não é, ou vai para umas estantes lá, como seria o equivalente a um depósito que nunca acessa, né? Fica lá. Então o processo de consolidação é decidir quais memórias vão ser arquivadas aonde. Né? Imagina aí na tua casa, se você vai pegar uma memória que eu vivi hoje, aonde eu vou guardar essa memória? Eu vou guardar ela num porta-retrato aqui na estante da minha sala, onde eu olho para ela o tempo todo no meu dia? Ou eu vou guardar ela dentro de um álbum de fotografias, lá dentro do guarda-roupa, no fundo de umas coisas que eu vejo uma vez a cada 10 anos e olhe lá, né? Só quando eu vou fazer uma mudança eu pego naquela caixa. Aonde você vai guardar cada uma dessas memórias, dessas imagens? É você que vai decidir. O processo de consolidação é o que vai, ao longo do dia, né, no final do dia principalmente, guardando essas coisas e arquivando. Agora, por que isso é importante? Por que eu estou falando isso? Eu não estou aqui para falar de coisas, tipo, trazer conhecimentos científicos para vocês sem ser de uma forma aplicada. O meu objetivo aqui é que você possa, de alguma forma, melhorar a tua qualidade de vida, né? Então, se você quisesse saber sobre neurociências, você estava lá fazendo um curso de neurociências. Então, aqui o que eu trago é esses conhecimentos de forma aplicada, né? O meu objetivo é esse. Que de alguma forma esse conhecimento melhore a tua qualidade de vida, a tua forma de se ver e se reconhecer diante disso. Então vamos lá. O que é o entendimento do processo de consolidação da memória? Quando você busca uma memória do passado, algo que você já viveu, é como se você fosse lá no armário da memória e pegasse aquela memória, pegasse uma fotografia velha lá, pegasse uma bola, que é o equivalente lá do filme Divertidamente, pegasse aquela memória e trouxesse aqui. É como se você tirasse ela de dentro do teu cérebro, lá de dentro do arquivo onde ela estava. E você traz ela aqui, e aí você vai olhar para essa memória, quando você vai relembrar do que aconteceu, você vai ficar olhando para ela. E aí, o estado emocional que você está no momento atual, agora, enquanto você olha para aquela bola, vai interferir naquela memória, entendeu? Então, por exemplo, você está num estado muito depressivo, muito triste, muito desanimado, e você vai lá e pega uma memória que às vezes não era uma memória tão feliz, mas era uma memória meio intermediária, sabe? Era uma memória assim de alguma coisa que aconteceu que não foi assim tão feliz nem tão triste, mas foi intermediária.
e você pega aquela memória e você está se sentindo triste, você tem a capacidade de pintar aquela memória da cor dessa tristeza que você está vivendo agora, entende? Então imagina que você pega uma bolinha verde lá, representando um estado, sei lá, de tranquilidade, por exemplo, e aí você está numa cor, vamos dizer que seja marrom, uma cor vermelha ali, de raiva naquele momento. Você tem a capacidade de pintar aquela bolinha com essa cor, entende? E aí aquela memória fica dessa cor, ela fica carregada dessa raiva que você está sentindo agora, ou desse desespero, dessa tristeza, seja lá o que for. E aí o que que acontece? Quando você vai guardar aquela memória, você vai guardar ela desse jeito, do jeito que ela está aqui agora. Então, o que que acontece? Já foi provado isso cientificamente, que as nossas memórias, né, o que você lembra de como as coisas aconteceram, elas não são fiéis às coisas exatamente como elas aconteceram, entende? Porque nesse processo de consolidação da memória, cada vez que você pega aquela memória para você pensar sobre ela, você interfere naquela memória, você modifica ela, você acrescenta coisas ou tira coisas, ou você dá uma nova interpretação para essa memória, e quando você guarda ela lá, ela já é um pouco diferente. E imagine ao longo do tempo, coisas que aconteceram na tua infância, quantas vezes você já acessou aquela memória e já pôde ir modificando ela um pouquinho mais, e de repente você tem ali um monstro, né, guardado naquela memória que na verdade nunca aconteceu daquele jeito, pelo menos, né? E o que que a gente faz então na hipnose, por exemplo, quando a gente vai lá e faz uma regressão à causa, né? Pega uma pessoa que ela tem, sei lá, ansiedade, e aí a gente faz uma regressão e volta para a primeira vez que ela sentiu ansiedade, ela volta lá para um trauma, sei lá, aos 6 anos de idade, em que os pais estavam brigando com ela estava se sentindo sozinha lá numa situação ruim, né? O que que a gente faz? A gente faz ela como adulto ver ela como criança, porque quando ela está voltando na memória, a gente pegou aquela memória, aquela bolinha lá do filme Divertidamente, ou essa fotografia representando aquele fato, a gente traz ela aqui para o presente, e quando você como adulto olha a criança que estava lá sofrendo, você já sai, digamos assim, do personagem, a gente chama isso de dissociação, você se dissocia, se distancia do personagem que era você criança, e você pode olhar aqui como adulto agora mais cheio de recursos, aquela cena, e quando você faz isso, você vai levando recursos mais positivos, mais cheios de compaixão agora como adulto, para aquela criança que estava lá sofrendo naquele momento. E você vai enviando amor, atenção, carinho, entendimento, vai fazendo aquela criança ver a cena de um jeito diferente, fazendo ela se sentir amada, acolhida, né, protegida, se sentir em paz, tranquila, plena naquele momento. E aí quando você termina de fazer isso, é como se você pintasse aquela bolinha da memória de uma cor boa, de uma cor gostosa, de uma cor que enche ela de prazer, por exemplo, né? E o que que acontece? No processo de consolidação da memória, aquela memória ela vai ser guardada assim, entende? Não quer dizer que você nunca mais vai se lembrar do fato como ele aconteceu, porque a gente, nesse processo, a gente não muda o fato que aconteceu, a gente muda o jeito de olhar para o fato, né? A gente muda a tua experiência diante daquilo e as sensações, emoções que estavam associadas àquilo. E aí quando você tinha uma bolinha, sei lá, vermelha de raiva, por exemplo, que você trouxe de uma situação do passado, aí você edita aquela memória e deixa ela branca, da cor da paz, por exemplo, da tranquilidade, você guarda ela de volta e no processo de consolidação o teu cérebro vai lá e guarda e arquiva ela lá na estrutura de construção da sua mente, ela fica guardada, né? No mesmo lugar que ela ocupava, na mesma prateleira da estante. Só que o que é a coisa mais mágica que acontece? O nosso cérebro, como é que a gente constrói a realidade? A gente pega os fatos, por exemplo, se você está olhando para mim aqui agora, quando você vê uma coisa nova, qualquer coisa que seja nova, seja eu, seja um celular, seja um objeto qualquer, o teu cérebro vai buscar aí dentro de você todas as memórias e experiências que você já viveu, que ele entenda que são parecidas com isso que você está vivendo agora, né? Então, imagine que você está vivendo uma situação na tua vida que de alguma forma ele entende que tem ansiedade envolvida com isso. Ele ia buscar lá no passado aquela memória daquela situação lá da infância, com aquela ansiedade, com aquele estresse, com aquele medo, com aquela raiva, com aquela culpa, seja lá o que for que você estava sentindo. E ele vai trazer aquela memória, e quando ele traz aquela memória, toda a emoção que tinha associada com aquela memória vem e toma conta de você no momento presente, certo? E aí você começa a sentir uma ansiedade, uma raiva, um mal-estar que parece que chegou do nada, né? Parece que é desproporcional ao momento em que você está vivendo hoje na tua vida. E é realmente desproporcional. Aquela emoção veio lá do passado. Só que o que acontece quando a gente edita a memória que estava guardada lá? O teu cérebro ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Quando você vê uma situação nova, ele vai buscar as memórias que ele entenda que são parecidas com aquela situação. Só que quando ele trouxer aquela memória em específico que trazia aquela carga de emoção e de ansiedade para a tua vida, como uma bomba de emoção ia jogar no teu colo, ele traz aquela memória, mas aquela memória vem como bem-estar.
vem como tranquilidade, vem como serenidade, e aí aquela memória vem, mas a emoção não vem daquele jeito, entende? Então isso que é legal da terapia com hipnose, é que você não trabalha lutando contra o sentimento. Tipo, você vai sentir ansiedade, é natural, você é uma pessoa ansiosa, você vai ter que lutar contra a sua ansiedade a vida toda, né? Não é necessariamente assim, né? A ansiedade que você sente, se você se identifica como uma pessoa ansiosa, é porque existem gatilhos na tua vida que estão trazendo lembranças do passado de forma muito presente na tua vida. E quando você edita essas memórias do passado, né, quando você pinta elas, muda a cor delas, essas memórias vão continuar vindo, mas elas não vão trazer com elas aquela sobrecarga de ansiedade, entende? Você vai poder sim sentir ansiedade, mas sentir só a ansiedade normal, habitual da tua vida presente, né? E não aquela sobrecarga do passado ali que estava lá guardada. Então esse processo de consolidação da memória é um processo muito interessante da gente entender, da gente estudar e da gente entender como a nossa mente funciona, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, de alguma forma, se isso aí contribuir com a tua vida ou com a vida das pessoas, eu te convido para que compartilhe esse conteúdo e permita que ele chegue às outras pessoas, porque tem muita gente que passa uma vida toda sofrendo por coisas que talvez ela tendo um entendimento, sabe, vira a chave, entende? Vira a chave assim, ó, porque basta que ela entenda que se ela editar as memórias, o processo dela e o resultado desse processo vai ser completamente diferente. Então, não sei como que esse vídeo chegou até você, mas eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Me seguir aí nas outras redes, eu tô no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, eu tô por tudo, aí você me encontra por aí. No meu canal do YouTube tem um monte de auto-hipnoses que são processos de terapia guiada para você poder fazer, seguir os passos e ter transformações reais aí na tua vida, né? E seja bem-vindo aqui se você chegou agora, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.